medicina e pela ciência, a depressão ela é um transtorno que afeta o humor, os pensamentos, as emoções e até o funcionamento do corpo. Não é apenas uma tristeza passageira nem falta de força de vontade. A pessoa com depressão ela pode apresentar sintomas como tristeza permanente ou sensação de vazio, perda de interesse ou prazer em atividades que antes ela gostava, cansaço excessivo, extremo, falta de energia, alteração no sono, como insônia ou dormir demais, alterações no apetite, no peso, dificuldade de concentração e memória, sentimento de culpa, inutilidade, desesperança, em casos mais graves, pensamento até de morte. Irritabilidade também, fica muito irritado, como se ela vivesse numa constante tristeza, estivesse sobrevivendo nesse mundo. A ciência, ela entende que a depressão ela pode envolver vários fatores, como predisposição genética. Eu estou falando um pouco da ciência, depois eu vou falar das minhas experiências e vou explicar para você algumas coisas, tá? Alterações de substâncias químicas do cérebro, como a serotonina, a noradrenalina e a dopamina, estresse intenso e prolongado, ou seja, o aumento do cortisol, um cortisol muito elevado, traumas e perdas importantes, doenças físicas ou certos medicamentos que também podem causar, predisposição genética, eu já falei, né? Estresse intenso também. Então, olhando pelo lado da medicina, o diagnóstico é feito por médico ou psicólogo, nós já sabemos disso. Tinha anotado aqui para falar para vocês isso. E eu quero falar também sobre cortisol, que eu falei já no meu vídeo anterior, um vídeo que eu fiz dando algumas dicas para quem tem ansiedade, para trazer um alívio para isso, também para quem tem depressão, para começar a sair dessas situações ruins. O cortisol, ele é conhecido como hormônio do estresse, e quando ele fica muito elevado, ele causa efeitos no organismo, como mais ansiedade, sensação de alerta constante, alteração no sono, cansaço físico e mental, dificuldade de concentração, alteração no apetite e maior risco de depressão, além de aumentar a ansiedade. Olha, quando uma pessoa passa muito tempo sobre um estresse crônico, com cortisol elevado por muito tempo, ela tem, né, alterações ali nos sintomas da dopamina e da serotonina, e ela pode sentir falta de motivação, muito desânimo, maior ansiedade, o humor, ficar sempre deprimido, né? E o que é importante, que eu vou pôr no final desse vídeo, eu vou pôr o meu videozinho que eu postei, que quase ninguém não viu, quase não teve visualizações. Exercício físico regular, exposição à luz do sol, né, de forma segura, sono adequado, contato social, atividades prazerosas, né, atividades ali onde você faz alguma coisa que você gosta. Eu já vou explicar mais pra frente. E alimentação equilibrada. Tudo isso que eu falei pode ajudar o cérebro a funcionar melhor, tá? Mas quando nós formos falar de depressão, existem vários fatores. Então, nem toda depressão a pessoa vai ali tomar luz de sol, vai resolver, vai ali ter esses hábitos aí, vai resolver. Por isso eu vou começar contando as minhas experiências e o porquê eu decidi ajudar vocês que têm ansiedade e depressão. Olhando pelas minhas experiências, eu posso dizer a você que eu tive 4 tipos de depressões. A primeira, eu tinha 16 anos, foi quando eu perdi o meu avô. Pra quem não conhece a minha história, eu era uma menina de muita fé mesmo. Eu tinha uma fé enorme. Eu tinha assim, 14 anos ali, recém lido a Bíblia inteira. Então eu tinha muita fé. Com 15 anos, quando meu avô descobriu o câncer, eu comecei a orar muito pela cura dele. E eu tinha uma certeza enorme dentro de mim, uma fé, aquela fé que move montanhas mesmo, que Deus ia curar meu avô. Eu não entendia outras coisas, né? Eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje, que nem tudo que nós pedimos Deus vai atender, mas tem um motivo. E isso não é pra agora, já é muito detalhe pra um vídeo que já vai ficar grande. Então, eu era nova, eu orava, e Deus foi tão misericordioso comigo que ele ainda me mostrou por 2 vezes que ia levar meu avô. Mostrou no primeiro sonho os anjos do Senhor levando ele lá do hospital, recolhendo ele no hospital, e me mostrou em um segundo sonho sinal que era depois da morte de um irmão da minha igreja. E aí, irmão da mesma fé, né, da igreja que eu congregava. E aí eu vi
tudo isso, mas eu não quis aceitar. Eu não aceitei os sinais de Deus. E com 16 anos, quando meu avô morreu, eu fiquei muito revoltada, muito triste. Então ali eu entrei numa depressão por conta de perda, por conta do luto. Eu entrei numa depressão, meus pais me levaram no hospital e o médico disse que eu estava com depressão. E me passaram um remedinho de tarja preta. Remedinho, né, que só com receita médica, forte. Eles me davam eu apagar. Na hora de dormir ali, que eles me davam antes de eu dormir, sentada na cama, eu apagava e já dava. E eu não me senti bem com o remédio, eu tomei por uma semana e pouca. E tomei a decisão de enfrentar aquilo. Eu falei, não, eu não quero isso na minha vida, eu não vou tomar esse remédio. Deus vai me dar graça que eu vou conseguir vencer isso. E então, eu parei o remédio e decidi viver a minha vida. Foi assim, foi um passo de tomar uma decisão de tirar aquilo da minha cabeça, que Deus não tinha me ouvido. Eu transformei, assim, o pensamento em outro, mudei meu pensamento. Algumas coisas é como mudança de mentalidade. E eu mudei o pensamento e assim eu resolvi tudo. Eu mudei o pensamento assim, Deus, não é que Deus não ouviu a minha oração, é porque na minha mentalidade naquela época, gente, hoje é outra, que Deus não cura, curou só no tempo da Bíblia. Foi essa mentalidade que eu tive, já com 17 anos, eu vou morrer uns 2 meses antes de fazer 17 anos. E eu fiz 17 anos, né, e eu já tava com essa mentalidade, construí essa mentalidade, que Deus não curava, né, Deus existe, mas ele não curava. Era essa a mentalidade que eu criei, esse pensamento, pra eu tranquilizar aquilo que Deus não tinha me escutado. Que aí eu mudei o pensamento, que ele me escutou, ele ouviu minhas orações, me deu sinais, só que eu estava com o pensamento errado que ele tinha e ponto final, que ele tinha que curar. Deus tinha que ouvir minha oração e ponto final. E aí eu venci a depressão ali naquele momento com a mudança de mentalidade. Então, há depressões que você vai sair dela, ou crise de ansiedade que você vai sair dela depois que você mudar pensamentos. Mudar pensamentos. E eu quero ir agora para a segunda experiência. Diante de alguns traumas que eu passei na minha adolescência, eu desenvolvi uma doença chamada transtorno maníaco depressivo. Existe vários tipos, vários graus, né? Eu tive um que eu ficava um tempo muito eufórica, muito feliz, e outro tempo depressiva. E era assim. É como se fosse uma semana na boa, uma semana ruim. Uma semana boa, uma semana ruim. Era uma depressão por conta ali da doença, do transtorno emocional que eu desenvolvi. Alguns desenvolvem por conta de genética, outros por conta de traumas. E eu, quem mais a minha história sabe que eu passei por alguns traumas desde os meus 12 anos. E aí, com isso, com essa doença, quando eu descobri foi quando eu dei uma crise muito forte, quando algo deu errado, algo, né, veio ali, me fez mal. E eu tive uma sensação que eu ia perder, a sensação de perda. Eu tinha a sensação de perda. Que eu ia perder uma pessoa na minha vida. E aí aconteceu que eu entrei numa crise e quase morri. Os médicos disseram que se eu tivesse outra crise eu podia morrer. E me disseram que eu tinha transtorno maníaco depressivo. E conversando ali com a minha família, comigo, avaliando tudo. E ele era um clínico geral, embora uma terapeuta me disse que ele não poderia ter me dado esse diagnóstico, mesmo eu tendo sintomas, que ele tinha que ter me encaminhado para o psicólogo dar esse diagnóstico. Então, eu comecei a tomar o remédio e esse doutor falou pro meu esposo, que era meu namorado na época, né? Acho que já estávamos quase noivos, já planejando tudo pro casamento. E falou pra ele não casar comigo, que ele ia sofrer muito comigo por conta da minha doença, do meu problema. E eu sei que eu comecei a tomar o remédio, eu tinha que todo mês ir lá e pegar a receita do remédio com ele, né, avaliar. E ele mandou eu passar também por psicólogos, mas eu não quis. Comecei o remédio, ele me impedia de trabalhar da forma que eu trabalhava na obra de Deus, na igreja e tudo. Eu não gostei e não quis tomar. E falei, não vou tomar. Eu vou deixar Deus trabalhar
nessa época eu já tinha passado por outras enfermidades que Deus havia me curado. Então eu já tinha mudado o pensamento que Deus curava, entendido o porquê que meu avô tinha sido levado. E foi um processo, né? Processo, que é uma longa história. E aí eu falei, não, Deus vai me curar. E aí eu parei o remédio. Eu me senti muito dopada e eu sabia que era pra tomar pra sempre e eu não ia poder ser uma pessoa normal ali. Eu não queria aquilo pra mim. E essa depressão, como eu falei, ela ia e voltava. Eu tinha um tempo bem, um tempo tranquilo. Porque as depressões são causadas por transtornos, né? Por traumas e até por doenças. E essa parte eu vou deixar mais pra frente. Então, como que eu fui curada deste transtorno maníaco depressivo? É isso que você deve estar se perguntando. Então, eu sabia que essa doença pela medicina não tinha cura. Então, não era hábito que ia mudar nada. Então, essa situação eu tinha certeza que Deus, eu precisaria buscar a Deus acima de tudo. Então, com esse transtorno, eu busquei a Deus a cura da doença que causava aqueles sintomas depressivos. Busquei a cura da doença, como? Decidindo parar de focar na doença, porque por 3 anos eu chorava toda semana pedindo a cura da doença. Que era muito difícil, porque quando eu dava uma crise eu chorava muito, eu sentia uma tristeza profunda, eu me sentia muito mal. E eu pedi ao Senhor, eu não quero sentir isso, eu não quero sentir essas emoções, eram emoções muito fortes. A gente já tem emoção normal, de tristeza, tudo, mas na bipolaridade é algo muito maior. É muito maior. Parece que é tudo mais exagerado, no extremo mesmo. E aí, o que acontece? Eu comecei a orar pedindo a cura. Porém, o meu foco estava tão grande na doença, em buscar cura, que eu não estava percebendo que o que Deus queria de mim é que eu focasse no reino e não no meu problema, mas que eu o adorasse diante do meu problema, confiasse nele e tentasse conviver com aquele problema. Eu comecei no dia que eu decidi buscar o batismo com o Espírito Santo, buscar os dons espirituais, buscar as coisas de Deus para fazer a obra de Deus, foi aí que a minha vida começou a mudar, porque eu tirei o foco da doença, parei de orar pela doença, mas parece que eu havia desistido, mas não. É porque quando a gente fica num exagero muito grande, buscando algo ali, parece a forma que a gente fica, que a gente tá tão ansioso, tão angustiado, mas a gente não entrega, a gente fala com Deus, mas não deixa na mão dele, a gente não descansa, tá todo dia ali persistindo, mas tá com angústia, tá desesperado, não consegue ali ter paz. Porque quando a gente pede pra Deus e descansa, a gente tem paz. E eu não conseguia ter paz, então eu não descansava. E quando eu desisti de ficar incomodando Deus, foi como se eu tivesse entregado de fato na mão dele, descansado e decidido adorar ele, glorificar ele, buscar o reino dele 100%, esquecer do meu problema, conviver com o meu problema. Eu pensei, às vezes esse problema está aqui para que eu busque mais a Deus, então amém. E quando eu tomei essa decisão, foi o primeiro passo. E aí eu comecei a adorar o Senhor, louvar o Senhor, o Espírito Santo me conduzia nos louvores e eu louvava com todo o meu coração para Deus mesmo, não para as pessoas ali. E eu comecei a sentir a presença de Deus de uma maneira maravilhosa e chorava na presença de Deus até que Deus me batizou com o Espírito Santo, até que Jesus me batizou com o Espírito Santo e quando eu fui batizada, eu fui curada do transtorno maníaco depressivo. Todo mundo que me conhecia, meu esposo, que eu tinha também um sintoma de obsessão. Então meu esposo não tinha ele, é porque então eu ia atrás. Eu queria ele o tempo todo, eu queria ver ele o tempo todo, eu queria estar onde ele estava o tempo todo, eu não queria deixar ele sair. Eu tinha que sair com ele só para o trabalho que eu não ia, porque não tinha como. Então, era algo incontrolável, né? Obsessão é uma coisa muito ruim, muito ruim. E aquilo ali acabou e ele teve uma paz e uma liberdade que ele não tinha antes de eu ser curada. E tudo se mudou. Ele mesmo foi o primeiro a ser que vivia comigo, convivia a testemunhar para as pessoas da minha cura. Foi buscando a Deus. Então, Deus cura sim. Tem doenças, tem transtornos que causam depressão. Se você colocar na mão de Deus e começar a buscar o reino dele, buscar com toda a sua força, com toda a sua vontade, né? Ele sabe que você precisa daquela cura. Ele já ouviu você orar. Você entregou, descansou e começou a se preocupar em fazer para ele. Você pode descansar que ele vai fazer para você. Ele vai trabalhar no seu problema, na sua situação. E agora eu quero falar da terceira depressão, que essa aconteceu
justamente um pouquinho antes da minha cura da bipolaridade. Por quê? Uma depressão, num tempo que eu já tinha depressão, porque é diferente. Quero te dizer a você, quando tem pensamentos de morte, de suicídio, de tirar a própria vida, não é algo ali só emocional. Tem algo espiritual por trás. É isso que você precisa entender. E eu comecei a sentir algo aqui. E eu vou falar para a glória de Deus, porque eu sei que pessoas vão ser alcançadas. Glória a Deus. Eu passei um pouquinho antes de ser batizado com o Espírito Santo. Teve uma semana que eu comecei a questionar porque eu não era batizada. Eu já havia recebido a promessa que Deus me batizaria. Ele usou uma pessoa depois que eu comecei a buscar. E eu comecei a questionar e sentir mal, achando que eu estava atrapalhando Deus. Olha o pensamento. E aí começou a vir pensamentos muito ruins, onde eu me condenava, me autocriticava num patamar pior do que um melancólico normal. O melancólico que não tem esse tipo de transtorno. Então, eu cheguei a um ponto exagerado, a um ponto que eu não queria mais esse mundo. E comecei a ter pensamentos de tomar remédio, pensamentos de que o mundo para mim não tinha mais valor, nem sentido que sai desse mundo. Vocês entenderam? Então, pensamentos de morte. Comecei a ter esses pensamentos e eu ficava sentada. Meu esposo chegava e via eu na cadeira sentada, olhando assim para um vácuo, com uma tristeza profunda e a certeza que a minha vida não tinha valor nenhum e não valia a pena. E aquilo ali era uma depressão espiritual. Então, você precisa tomar cuidado quando tem vontade de tirar a própria vida. Irmã, mas como a pessoa tem depressão, não tem isso. Sim, tem pessoas que têm depressão e não tem isso. Tem pessoas que estão depressivas, estão loucas para sair da depressão, mas ela não consegue, ela quer viver. Ela tá ali lutando, ela quer viver, mas ela não tem força, ela não consegue, ela tem certos problemas, etc. Mas quando a pessoa tem esse pensamento de tirar a vida, onde a depressão chega a esse extremo, é uma depressão espiritual. As pessoas pensam as coisas ruins para acabar com ela mesma. Se automutilar, se machucar, se cortar, se ferir, aí está Satanás trabalhando. Aí é uma depressão que não está só no âmbito emocional, ela já está no âmbito espiritual. E aí precisa de libertação, precisa de oração. E o que aconteceu aquele dia? Foi a presença de Deus. Deus usou o meu esposo naquele dia, que ele viu eu naquele jeito, ele percebeu que o negócio tinha chegado a um limite fora do normal. E olha que depois daquela depressão, foi uma semana depois eu fui batizado com o Espírito Santo. Ele me chamou pra conversar e começou a me contar um testemunho muito lindo de libertação, de batismo com o Espírito Santo, de transformação. E quando ele me contava aquele testemunho, eu comecei a sentir o mover de Deus dentro de mim, comecei a sentir meu corpo arrepiando, comecei a sentir algo dentro de mim. E eu senti uma paz, uma alegria, comecei a chorar, e senti a presença de Deus ali, glorifiquei a Deus e aquilo foi embora, como se a mão pegasse e arrancasse. Da minha mente, do meu coração, tudo ali foi embora. Isso foi uma depressão que eu passei no âmbito espiritual. E eu passei ela de outra forma também, no âmbito espiritual. Harabasuriandarai, aleluias. Quando eu orei por uma pessoa, aleluia, eu preciso passar isso pra você. Porque às vezes você está passando uma depressão, espiritual. No sentido espiritual, você precisa primeiro combater essa depressão. Precisa rejeitar ela. Pedir força, graça ao Senhor para rejeitar essa depressão. E então, o que acontece? Eu orei por uma pessoa que estava em depressão, mas que não queria nada com nada, não queria compromisso com Deus, não queria mudar nada, não queria uma vida com Deus. Eu orei por 2 vezes. E por 2 vezes que eu orei por essa pessoa, no dia seguinte, veio algo contra a minha vida, veio algo sobre mim ali. Eu senti, estava tão bem no dia anterior, orando, repreendendo aquela situação, né? Repreendendo toda a depressão na vida dessa pessoa. No outro dia veio um sintoma de depressão, mas tão grande, era uma opressão muito grande que veio sobre mim. E eu não entendi, eu chorava, eu falei, meu Deus, tá acontecendo? E aí o Espírito Santo me trouxe à mente o que tinha acontecido. E eu vi que aquilo lá era algo contra a minha vida, que era por conta daquilo que eu tinha
feito no dia anterior. E a gente, no mundo espiritual, eu devia ter orado, Senhor, repreenda todo levante contra a minha vida, orado pedindo ao Senhor pela minha vida, porque eu, por muito tempo, eu tinha mais costume de orar pelos outros do que por mim mesma. É algo assim meio difícil de acreditar, mas é verdade. De orar desta forma que eu aprendi a orar hoje, que eu vou estar ensinando em outros vídeos. Mas eu passei essa experiência por 2 vezes. E o Espírito Santo me trouxe à mente. Eu repreendi, rejeitei em nome de Jesus, comecei a adorar a Deus, comecei a glorificar. E aquele mal se afastou e foi embora permanentemente. E a terceira vez que essa pessoa pediu, disse que voltou à depressão, mas como eu vi que essa pessoa, né, bebia, passava por certas coisas, né, festas, não estava nem aí pra ter compromisso com Deus, pra renunciar ao mundo, pra, né, buscar santificação em Deus, nada, não queria. Buscar ser cheio do Espírito Santo, buscar a presença de Deus mesmo na vida. E eu percebi e entendi que ela precisava posicionar e que não era eu ficar orando, repreendendo o mal sobre a vida dela, porque o mal sempre ia voltar sobre a vida dela, porque ela não estava buscando compromisso com Deus. Então, quando a gente busca compromisso com Deus, a gente repreende, né? E vai, mas se a gente fica dando lugar, né? E aí eu aconselhei ela, expliquei as coisas pra ela. Isso. Mas enfim, você já entendeu como que é a depressão espiritual. E agora eu quero falar minha quarta experiência. Quarta experiência com depressão. Minha quarta experiência com depressão foi por um trauma. Por emoções fortes que eu passei em 2023. Na verdade, as experiências já começaram em 2021, 2022, 2023. Só que 2023 foi o pico dela. 2023 foi muito forte mesmo. E uma dor entrou dentro de mim, uma ferida, nossa, algo assim que eu nunca tinha passado na minha vida. E eu tive todos assim, sentimentos que eu nunca havia experimentado. Eu experimentei sentimentos ruins e eu senti raiva. Senti muita coisa ruim ali. Eu não entendia por que estava sentindo aquilo. Eu não queria ter passado por aquilo. Eu não conseguia falar com ninguém. Esse é o problema. Tem muita gente que não põe pra fora, fica guardando. E eu quero, no final desse vídeo, te dar conselhos, dicas, estratégias pra ajudar a melhorar a sua vida. Pra que você saia dessa, assim como eu saí. Então, eu passei por traumas ali, emoções fortes que me traumatizaram a ponto de me criar medo, síndrome do pânico. E comecei a ter crise de pânico, eu tinha medo das pessoas. Então, eu passei por um trauma, e traumas também causam depressão, crise de ansiedade. E eu tive que dar uma parada aqui no vídeo por conta do meu celular pra pôr ele pra carregar, que começou a descarregar. Vamos continuar. Então, eu comecei a ter medo das pessoas. Olha a situação. Então, foi um trauma muito forte, onde eu deixei de confiar nas pessoas, onde eu não confiava mais em ninguém, me senti muito mal. Fiquei revoltada com algumas situações, questionava a Deus algumas coisas, mas eu precisava seguir em frente. O Espírito Santo estava comigo, eu estava trabalhando ali. Ele falava que eu tinha uma obra, então eu precisava continuar, mesmo com aquele sofrimento intenso, eu precisava continuar. Eu não sabia como continuar. E eu senti uma tristeza tão grande, era uma dor tão grande, que me machucava todo dia. Eu tinha que enfrentar ela todo dia. Tinha momentos que eu queria ir pra cama, ficar deitada na cama e não fazer nada. Porque aquela dor, ela latejava dentro de mim. Por conta daquele trauma, por conta daquilo que eu não aceitava que havia acontecido. E eu queria que Deus me explicasse e me fizesse entender o porquê de tudo aquilo. E eu queria poder voltar a viver o que eu estava vivendo um pouquinho antes dos meus traumas. E eu não entendia, eu não sabia o que fazer com a nova vida que eu fui colocada para viver. Imagina José, eu quero falar em José. José foi algo assim que Deus usou muito para trabalhar na minha vida, para me entender algumas coisas. Imagina José, que teve que sair da casa dos seus pais, e, né, de forma assim, muito ruim, né, pelos seus irmãos, desprezado, rejeitado, traído pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos. Então foi uma coisa assim muito ruim e ele teve que viver uma nova vida. E eu me sentia assim, obrigada pelas circunstâncias, pelas ações de outras pessoas a viver uma nova vida que não estava nos meus planos, não condizia com aquilo que eu pensava ou projetava ou sonhava.
E eu não entendia, embora eu tinha promessas, mas eu achava que promessas de Deus cumpriria na minha vida estando no local que eu estava. Eu fui obrigada a sair de um certo local, então eu gerei um trauma muito grande pelas coisas que aconteceram. E eu não sabia o que fazer e estava sofrendo. E muita gente achava que era frescura. Ah, você não aceitou Jesus. Ah, isso é frescura sua. E eu estava morrendo cada vez mais por dentro e ninguém entendendo e eu tentando ser forte, porque a minha mãe estava fazendo tratamento de câncer. A minha mãe estava acamada, e naquele ano ela descobriu o câncer, na verdade. Então, quando eu saí ali revoltada, ela ainda não sabia do câncer, mas estava com câncer, estava acamada. Então, eu tentei ser forte pela minha mãe, tentei ser forte. Depois, meu esposo sofreu um acidente de trabalho aquele ano, tentei ser forte por todos. À minha volta, tentei lidar com circunstâncias. Parei no hospital algumas vezes, porque dei crise, porque o corpo disse que não estava aguentando. O médico falou: ela está sobrecarregada, ela precisa descansar. Eu tentava fazer faxina na casa da mãe, o médico falava, ela precisa descansar, ela não tá bem emocionalmente. Me aconselhou em psicólogo, né? Perguntou se eu não queria usar remédio. Falei, não quero usar remédio. E eu desenvolvi tensão muscular, então demorei um pouquinho a descobrir. Quando o médico descobriu, por conta da situação que eu passei, descobri tensão muscular. E a tensão muscular minha, a sensação era que algo apertava os músculos do meu braço. E às vezes eu sentia como se eram os sintomas, era tudo. Era a tensão muscular, era o cortisol super elevado, que ficou, assim, quase 2 anos e meio, mais ou menos, um pouquinho mais elevado. Eu fiquei com 2 anos e meio com cortisol elevado, né, com estresse crônico, tentando dar conta e tentando fugir de uma dor, porque eu não quis enfrentá-la, eu não sabia o que fazer, e eu comecei a tentar fugir dela. Eu fazia tudo que eu gostava, tudo que eu podia fazer pra tentar fugir dela. Mas ela sempre conseguia encontrar e me incomodar muito. Eu tentei fugir dela, ninguém percebeu, eu carregava uma tristeza muito grande e ninguém via nada. Quando eu ia pra cama, eu começava a orar em línguas. O Espírito Santo me deu um dom. E se não fosse este dom, se o Espírito Santo não estivesse intercedendo por mim o tempo todo, eu não estaria aqui, não estaria mais aqui. Era muita coisa pra uma pessoa só. Eu digo isso até a minha terapeuta. Ela assustou. E ela assustou, eu tô chamando de terapeuta porque é terapia, né? Terapia. Eu fiz terapia, mas isso aí já vai ser do final, mas foi algo assim, bem pouco tempo. E é algo que eu fiz lá na terapia, eu ensinar pra vocês, e foi algo assim que me ajudou bastante. Porque eu não falava muito pras pessoas o que estava acontecendo e eu não falava detalhadamente o que aconteceu e não queria dizer o que eu sentia, não queria pôr nada pra fora, eu deixei tudo guardado. E no primeiro ano eu questionava toda noite antes de dormir aquilo que aconteceu, por que aconteceu, eu questionava a ação de certas pessoas. Eu queria entender, eu queria que Deus me explicasse, ó, isso aconteceu por isso, aquilo, porque isso. Eu falava, mas como isso? Eu não conseguia entender. Eu questionava Deus muito. Foi o ano inteiro. Foi um ano muito difícil, o primeiro ano. Aí começou o tratamento do câncer, meu marido sofreu acidente de trabalho. E eu tentando ser forte, mas eu estava toda machucada, ferida, sangrando, gritando socorro, mas sorrindo, brincando ali com outras pessoas ali. Eu comecei a tentar a usar isso para fugir da minha dor. Mas não é assim que a gente sai de uma situação, de uma depressão, de uma enfermidade emocional. Não é assim que a gente sai. Não é fugindo da dor ou tentando arranjar meios ali para escapar dela. E a minha atenção era muito forte. Eu sentia às vezes como se fossem agulhadas nas juntas, no pé. E às vezes eu começava a pular dando glória a Deus e orando em línguas até que ela passar e passava. Para sair da cama eu orava em línguas. Então eu conseguia força para me levantar. Então muitas das vezes, assim, ninguém tava vendo, mas eu tinha que orar, porque o meu braço às vezes travava e era uma dor horrenda. O meu corpo estava dando sinais daquilo que eu não colocava para fora. Eu estava sofrendo. E eu estava magoada com algumas pessoas, eu não sabia. Eu não sabia porque eu orava por elas. Era tanta dor que eu não conseguia ver nada, entender nada do que estava acontecendo direito dentro de mim. E foi o segundo ano, 2024, sofrendo. O Senhor permitiu passar por alguns processos, mas Ele me ensinava. Em todo esse sofrimento eu aprendi muita coisa. Mas eu não conseguia sair da situação. Fui no médico, descobri a tensão muscular. E eu tava tendo outros sintomas de 2024.
pra 2025 foi piorando, sintomas no olho. Só que como os médicos diziam, ela tá com ansiedade, tudo é tensão muscular e ansiedade. Só que eu tava com um problema no olho que foi causado pelo estresse crônico, pelo cortisol elevado. E aí o que acontece? O médico não entendeu que aquele sintoma no olho eu precisava de um óculos para ajudar. Então eu desenvolvi fotofobia por conta de estresse e ansiedade. Isso aqui é por conta de estresse e ansiedade. E cortisol elevado. E quanto mais o cortisol se eleva, pior. E eu passei por situações em que a minha filha acordava todo dia de madrugada e eu ficava em oração para que eu tivesse certeza que ela ia dormir. Ficava oração, 1 hora por oração, eu não dormia. E quem dorme muito tarde, o cortisol fica elevado. Mulher não foi criada para ficar cortisol elevado, passar por alto estresse, porque o corpo vai falar. Então, o corpo dava sinais o tempo todo, meu corpo não estava bem. Eu não aguentava levar minha filha para escola. Pois eu passei, né, por outras situações e as coisas foi só acumulando. Tinha, né, notícia, rumores e eu também tive uma experiência que tinha pessoas querendo tirar minha vida. E eu não sabia por quê. E não entendia nada. Eu falava, meu Deus, já tá tudo cheio de problema, agora eu tenho essa situação, tudo. E aproveitando, eu ainda tenho tensão muscular. A diferença é o alívio dela, é como ela pode chegar a um ponto de parecer que ela já não está mais ali. Entende? Eu vou explicar pra vocês no final do vídeo o que temos que fazer, né, diante das situações. Mas eu quero primeiro contar minha experiência. Então, era muita notícia ruim chegando, era muita coisa acontecendo e eu sentia que todas as áreas da minha vida tinham sido abaladas. Todas mesmo. E eu não sabia, era filha, era família, né? Tudo. E eu não sabia o que fazer, me senti perdida, não sabia a quem pedir ajuda, não sabia de nada. Eu pedia pra Deus, não parecia que Deus estava em silêncio e eu não entendia o que fazer. Então, quando eu passei por alguns processos em 2024, eu mudei de congregação e foi bom. Deus começou a trabalhar algumas coisas em mim, aprendi muito. Não, eu estou aqui e poder ajudar outras pessoas porque eu aprendi muito. Os meus livros são frutos do meu sofrimento, das minhas tribulações, de alguns problemas que eu passei, por algumas dificuldades. Por conta de traumas, é fruto do que eu aprendi, daquilo que Deus me ensinou. No deserto eu aprendi, na fornalha eu aprendi. Até hoje eu estou aprendendo. E o que acontece é que eu não queria ir em psicólogo de jeito nenhum. E o Espírito Santo me mostrou uma pessoa no Face. E eu ficava sentindo de conversar com ela, uma psicóloga cristã. E eu não sabia porque eu falava, mas Senhor, não é mais fácil o Senhor me curar. Mas o Senhor sabia que havia algo que eu precisava pôr pra fora, conversar com alguém, pôr pra fora, pra cicatrizar. E até com Deus eu não conseguia pegar e falar, e contar detalhadamente o que aconteceu e falar, Deus, ó, senti isso, senti aquilo, eu não conseguia. Eu tinha até vergonha de pensar que eu havia sentido raiva, aquela revolta que eu senti. Então, nós somos conservadores, então às vezes a gente fica, meu Deus, eu passei por isso, eu senti isso. Às vezes a gente se autocritica e cria uma vergonha. E às vezes a gente precisa pôr pra fora pra passar aquilo, pra gente cicatrizar aquilo e ir pra frente. Então, eu, vendo aquela terapeuta, o Espírito Santo me direcionou ela. E na época que ele me direcionou ela, o médico falou assim, ó, não vou te dar remédio, você só tem que fazer um exercício físico diariamente, fazer terapia. Precisa descobrir qual é o trauma que tá causando tudo isso aí, porque isso aí é um trauma. Ele falou claramente, isso é um trauma que tá causando isso aí. E eu não sentia mais alegria. Eu não sentia mais felicidade. Eu fazia vídeo, eu pregava, eu cantava, mas eu não tinha alegria no meu coração. Às vezes vinha alguma alegria ali rápida, mas era uma alegria passageira. A alegria ali no momento já ia embora. E sempre eu estava muito triste, com uma dor enorme dentro de mim. E na época que o Espírito Santo me direcionou a terapeuta, em um dia de culto, de adoração, eu estava ali adorando, cantando, o Espírito Santo falou muito comigo. E eu tinha uma dificuldade muito grande de me aceitar, me conhecer. E quando eu conheci sobre os temperamentos, que é algo que está no meu livro, Deus não errou comigo, eu ensino sobre os temperamentos, falo sobre cada temperamento, colérico, melancólico, flemático, sanguíneo. Quando eu aprendi sobre os temperamentos, já foi uma forma de Deus trabalhar ali. Então é importante a gente se autoconhecer.
Eu não me aceitava em certas coisas, eu queria entender porque eu agia de certas formas, eu queria entender por que que eu era mais lenta para agir em certas situações. E quando eu entendi minha personalidade, entendi minha natureza, entendi ali meu temperamento, como ele funcionava, vi que não era a única que passava por aquilo, que agia daquela forma, que não era um erro, não foi algo que Deus errou em mim. E isso eu falo, se você quiser comprar meu livro, ele tá em frete grátis, lançamento esse mês. Então, quando eu aprendi isso, eu já comecei a sentir um alívio dentro de mim. Foi o início da minha cura, foi me aceitar. Quando eu me aceitei, entendi que Deus me amava, que Deus me aceitava e queria me usar da forma que eu sou. E aos poucos ia capacitando eu, trabalhando aquilo que precisa ser, né, mudado, aquilo, no caso, que não agrada dele, não agrada a ele. Mas tem coisas que é a gente mesmo que não se agrada com aquilo, mas Deus não está se preocupando nem se importando com aquilo. Não está incomodado com aquilo. Em nós é algo natural de nós ali, que não é pecado, não tem nada a ver com um erro, né? Deus não errou e a gente fica ali sentindo mal, querendo mudar algo que não tem como mudar. Quando eu me aceitei, me entendi, me conheci, já foi um passo para o caminho da minha cura. E o segundo passo, eu fui buscar a terapeuta. Eu decidi. Só que eu quis procurar uma terapeuta cristã que ia entender, porque eu ia falar de igreja, eu ia falar das coisas espirituais, então eu precisava de alguém, né, que não viesse escandalizar ao saber de ações de terceiros, de pessoas, né, porque tem pessoas que estão fora. Saber que pessoas tiveram atitudes que mostram uma falta de amor muito grande, pode se escandalizar e eu impedir essas pessoas de ir até a salvação. Então eu não queria, né? Eu queria alguém que me entendesse, porque eu ia falar de dons espirituais, das coisas que eu passei, porque se não fosse o Espírito Santo eu não teria lidado, não conseguiria lidar com tudo aquilo que eu passei. Então, na terapia, quando eu comecei a contar o que aconteceu comigo em 2023, eu contei toda a minha vida, mas quando eu cheguei em 2023, quando eu comecei a contar o que eu passei, eu desmoronei e eu coloquei tudo pra fora. Eu comecei a colocar todo o sentimento, eu revivi. A parte ruim ali de você contar tudo é que você revive. E dói, parece que dói o dobro a sensação que você tem. Eu chorei tanto. Eu acho que eu precisei de uns 3 dias pra conseguir contar toda a experiência ali. 3 sessões pra contar. Eu chorei, 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 chorei. Só contando. Ela estava ali só pra me ouvir. Chorei, chorei. Fez que eu tinha que parar pra falar no outro dia, porque doía, mas doía muito. E foram assim, as 3 semanas super, mega difíceis, que parecia que eu voltei lá e vivi, aquilo lá ficava vindo na minha mente, eu precisava rejeitar, eu não quero pensar nisso, eu não quero reviver isso. Eu revivi sentimentos ruins, e foi ruim pra mim, essa parte. Porém, depois que eu pus tudo pra fora, aquilo cicatrizou. Aquela dor, ela ela já não estava mais ali daquela forma, eu não agia mais da forma que eu agia quando eu ouvia algo daquele lugar que eu saí, quando eu ouvia que alguém ia pra lá, que alguém ia voltar pra lá, ou que quando alguém comentava algo daquele tempo, eu já não sentia mais aquela dor, aquela angústia profunda dentro de mim. E aí, o que que aconteceu? Foi o segundo passo, foi pôr tudo pra fora. Então, guardar, e ela me ensinou algo. Guardar as coisas nos adoece. Então, se você tem algo, você passou algo, procure alguém, se você não quiser procurar uma psicóloga cristã, né, cristão, tô falando com cristãos, que é mais tranquilo, que entende, né, melhor a nossa fé, nosso modo de viver, né. Você pode procurar uma pessoa de confiança e contar tudo aquilo que te fez mal, porque às vezes você está numa depressão por trauma, igual eu tive. Depressão por trauma. Carreguei por quase 3 anos. E quando eu contei, né, eu já comecei a sentir um alívio muito grande. E aí eu tinha hipotireoidismo subclínico justamente por conta desse alto cortisol, o problema da fotofobia, então meu olho ficava muito ruim, causava ansiedade. Eu coloquei o óculos, então a ansiedade já diminuiu. No tempo que eu comecei com a terapeuta, também coloquei o óculos. Já diminuiu meu problema, porque eu tenho problema com luz, com iluminação, com claridade. Aí eu preciso usar isso. Preciso usar isso por conta disso, com a iluminação, da claridade, da luz. Dependendo do local, mesmo isso aqui, às vezes a luz me incomoda um pouco. O sol, se estiver muito forte, me incomoda um pouquinho ainda. Mas eu comecei a levar minha filha pra escola. Eu já consegui voltar. Muita coisa que eu não conseguia fazer quando eu pus o óculos. Porque a falta do óculos, eu sentia algo muito ruim no olho, que aumentava a minha ansiedade, aumentava meu nervoso, aumentava meu estresse. Eu queria fazer as coisas, não conseguia. Então, isso me irritava muito. Ainda tem um pouquinho de desafio, porque eu poderia, né,
Se eu tivesse conseguido ajuda pra resolver esse problema um pouquinho antes, não ter carregado um estresse crônico por quase 3 anos, né? Cortisol alto por tanto tempo, seria bom, né? Teria diminuído alguns problemas e alguns efeitos da ansiedade e do estresse nos meus olhos. Mas Deus sabe todas as coisas, né? São processos que eu precisei passar e hoje eu entendo, porque me ajudaram muito, me ensinaram muito, aprendi muita coisa e mudou tanta coisa na minha mente. Então, essa depressão por trauma, depois desses 2 passos, eu comecei a mudar hábitos e rotinas para quê? Para baixar meu cortisol. Porque o cortisol elevado, ele causa sintomas de depressão, ele causa ansiedade, aumenta a ansiedade muito. Então, eu comecei a mudar a minha rotina, mudar hábitos e rotina. E o tempo todo oração, pedindo ao Senhor ajuda, pedindo ao Senhor graça, pedindo ao Senhor curar, o Senhor mostrar onde que tá doendo, o que precisa ser mudado, o que precisa ser melhorado. E depois sobre a frequência. E aí, um dia eu tava vendo um vídeo explicando que depressão era a frequência errada, falando algumas coisas sobre a frequência da harpa 462 Hz. E que aquilo era bom, né? Calmar o sistema nervoso, baixar o cortisol, desbloqueio mental, algumas coisas no emocional, na mente. Então eu comecei, mudei meus hábitos, minha rotina. Vou pôr o vídeo aí na frente para que você possa seguir esses hábitos, mas tem mais coisas que eu vou ensinar para vocês. E aí, fazendo isso, ouvindo um dia assim, do nada, uma paz tão grande me envolveu. Uma paz tão grande me envolveu, uma alegria tão grande, uma paz. E aquela dor, né, que latejava, que estava ali. Embora eu já tinha desde o ano passado, uma parte do ano passado, do segundo semestre pra cá, eu já não sentia mais aquele questionamento, aquela tristeza por alguns detalhes que eu carregava. Então foi ali, começou uma diminuição um pouco de algo. Mas aceitar o fato de eu ter saído do lugar que eu saí, aceitar o fato que Deus tinha mudado a minha vida, que eu tinha passado por tudo aquilo, cicatrizar aquela ferida que eu tinha passado, né? Foi quando eu falei tudo. E aí quando começaram a falar pra mim, eu vou pra lá, eu vou isso, falar daquele lugar já não doía mais, eu já tava feliz, já tava tranquila. E só que havia uma dor que estava aqui dentro, que eu ainda carregava, porque ela havia escondido a paz. Dentro do meu coração, a paz e a alegria plena que eu precisava ter todos os dias. E aí, abaixando o cortisol, mudando o hábito, rotina. Aí sim, aquela depressão por trauma foi embora, pra glória de Deus. E isso aconteceu, sim, esse ano. Esse ano, pra glória de Deus, aconteceu. Deus começou o processo ali pra me conduzir à minha cura. Ele me conduziu aos passos que eu precisava. E muitas das vezes Deus não vai pegar e vai fazer pra você, ele vai te conduzir às coisas que você precisa mudar pra que você possa alcançar a sua cura, alcançar aquilo que você precisa. Então, eu vou estar ensinando no próximo vídeo tudo que você precisa melhorar, que você precisa mudar, atitudes que você pode ter, né? Diante de situações que vierem pra te aborrecer, pra te machucar, pra te magoar, para que você possa agir naquela situação, para que aquela situação não venha te trazer algo que te adoeça, para que não fique guardado. Se você encher um guarda-roupa de roupa, amontoar ali, vai cair tudo pra fora, mas vai abrir, vai cair tudo pra fora. Ou ele vai já fazer a porta abrir e cair tudo. Então é assim o nosso corpo, a nossa mente, nosso emocional. Mas, tá bom. Eu vou terminar esse vídeo e no próximo eu venho com as estratégias explicando tudo pra vocês. O que vocês devem fazer. Eu estou ensinando passo a passo. Eu só estava contando as minhas 4 experiências, né, com a depressão, que vocês compreendessem. Deus os abençoe.